Eis que o meu servo operará com prudência e será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andámos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Por conta de ser Sexta-feira Santa, talvez a última vez que tu tenhas ouvido o relato da morte de Jesus a ser lido em voz alta, do início ao fim, talvez tenha sido há um ano, porque este hábito de nós lermos o texto inteiro da morte de Jesus é de facto algo que nós guardamos para este dia, e sei que também por isso o nosso espírito fica diferente. Saudamos uns aos outros, mas eventualmente até podemos ter saudado com um pouco de menos entusiasmo, porque ficamos impressionados com este texto. Ainda assim, gostava de resgatar na medida correta a alegria que nós temos por estar juntos. Amém? Há aqui alguém alegre no meio disto. E não vou desperdiçar uma oportunidade. Já ontem aconteceu, e ontem nós não sinalizámos, mas hoje eu quero sinalizar, porque durante esta semana da Páscoa há tanta coisa boa que acontece. Os mais novos estão aqui à frente e tiveram 3 dias de escola bíblica de férias. Aliás, estão espalhados um pouco por todo o lado.
E eu quero uma vez mais agradecer não só aos mais novos que vieram, mas a todos os que trabalharam para que a Escola Bíblica de Férias acontecesse. E por conta desta ser uma semana especial, nós juntamos também os irmãos que vêm da Igreja Nova que nós estamos a plantar. Portanto, eu vou pedir aos irmãos de Algés que fiquem de pé, que se manifestem com a alegria possível da Sexta-feira Santa. Mas os irmãos de Algés, quem é que está aqui de Algés? Vamos. Só estou a ver a Rita levantada. Ah, isso. Olha aí os irmãos de Algés a aparecer. Hein? É verdade. Fiquem, os irmãos de Algés estão tímidos. Fiquem lá em pé durante uns segundos. Ok? Voltem lá a ficar em pé. Isso. Obrigado. Deus os abençoe. Algés é bonito. E o povo de Algés também. Independentemente de como tu te sentes, quando estávamos a cantar aquele velho hino, junto à cruz ardendo em fé, estava a pensar no Newton, que está com febre hoje, mas está aqui junto à cruz ardendo em fé. Newton, Deus te abençoe. A ver se sais melhor do que entraste, não é? Mas é verdade, eu não sei como é que tu chegaste aqui, mas todos nós chegámos de uma maneira diferente, mas aqui estamos para fazer o mais importante que pode ser feito, que é ouvir a história do nosso Senhor Jesus. E por isso eu gostava de não levar muito tempo. A verdade é que durante alguns anos nós gostávamos de manter este culto Sexta-feira Santa breve, mais focado no texto bíblico, mas gostava ainda de não desperdiçar a oportunidade de pregar a palavra de Deus para ti neste final de tarde. O título deste sermão, uma vez mais, eu sei que arrisco, mas tu já ouviste o texto e percebes de onde é que vem este título. Este título chama-se Jesus Feio, porque como tu já ouviste nos textos que foram lidos, Jesus não esteve bonito. Pelo contrário. E gostava de pregar esta mensagem dizendo de uma maneira mais direta que eu conseguir: se tu esperares que os teus olhos te levem a Deus, tu estás perdido. Se tu estás à espera que os teus olhos, que aquilo que tu vês, que aquilo que tu compreendes te leve a Deus, tu não tens hipótese. Cristo, quando fez o melhor por nós, Cristo, quando morreu na cruz por nós, Ele ficou, como tu viste os textos a dizerem-te, horrível à nossa vista. Quando Jesus fez o melhor por nós, Ele ficou desfigurado. Logo, nós só podemos responder a esta cena que hoje lembramos de um modo ainda mais intenso. Deixa-me dizer-te, não é só na Páscoa. Nós, todos os domingos que nos reunimos, lembramos a morte e a ressurreição de Jesus. É verdade que gostamos de dar uma intensidade especial na Sexta-feira Santa. Mas sempre que nos juntamos, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Mas é verdade que hoje, ao ouvirmos o pastor Filipe ler o texto completo, nós lembramos disto. Esta cena é muito desagradável. E tu não lhe podes responder com os olhos. Tu tens de responder com fé. Vamos orar, vamos pedir a Deus que faça isto acontecer na nossa vida. Senhor, nós queremos ter mais fé. A que temos ainda é pequena. Por isso queremos te pedir neste final de tarde que tu possas aumentar a nossa fé. Queremos te pedir que aqueles que já a têm, de facto, possam saber e sentir que tu queres e vais fazer com que esta fé aumente, mas queremos-te pedir, ó Senhor, em especial, por aqueles que aqui estão, que não têm fé ainda em Jesus. E sabemos que sempre que o teu povo se junta, há gente que vem também e que ainda não declarou fé em Ti. Nós pedimos especialmente por estes nesta tarde. Uma vez mais, que este possa ser dia de encontro com Jesus. Que este possa ser dia de salvação. Que este possa ser dia de alegria, não somente aqui na terra, mas no céu também. É isto que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Volta lá ao texto de Isaías. Eu disse que quero pregar o texto com brevidade e para isso quero resumir muito este livro de Isaías. Sempre que passamos pelo livro de Isaías, nós reconhecemos, este livro não é um livro qualquer, este é um livro muito exigente. Abre aí a tua Bíblia, se tiveres a versão página, é mais fácil sentires isso. Pega aí no capítulo 1 de Isaías
E depois pega no último capítulo, só para tu teres a ideia da dimensão deste livro. Este não é um livro qualquer, é um livro grande. Olha aí, vou pegar aqui para tu veres. Tendo em conta que a Bíblia é isto tudo... Aliás, esta Bíblia nem é melhor, porque esta Bíblia depois tem aqui uma concordância. Mas Isaías leva isto da Bíblia. É grande, é um livro grande. No Velho Testamento. Como é que nós resumimos um livro tão grande e denso? Isaías é um livro muito denso. Então quero fazer rapidamente um contexto para compreenderes o texto que eu acabei de te ler. Então, se resumíssemos muito Isaías, nós diríamos que a grande mensagem deste livro do Velho Testamento, ele tem o nome do seu profeta, o profeta Isaías. O que é que Deus queria que as pessoas soubessem quando se revelou a Isaías? Deus queria que o povo de Deus, o povo de Israel, no Velho Testamento, soubesse que vinha aí um futuro completamente diferente do que passavam. Porquê? Porque na altura em que este livro é escrito, há uma circunstância difícil que está a acontecer, que é o povo de Israel foi parar cativo à Babilónia. Então, num futuro completamente diferente do que passavam, que era agora estarem exilados e dominados pela Babilónia, Jerusalém, a capital de Israel, que eles tinham abandonado contra a vontade deles, tinham sido levados para fora da sua cidade. Olha, mal comparado, era como se entrasse por aqui a Espanha. Agora não, a Espanha gosta de nós e nós gostamos de Espanha, mas imagina, a Espanha entrava por Portugal, enviava isto tudo e pegava em todas as pessoas que viviam em Lisboa e levava-as para Madrid. O que é que te ia acontecer em Madrid? Tu ias ter saudades de Lisboa, tu ias ter saudades da tua cidade. Então, muito sucintamente, e esta frase vai agora aparecer aí projetada, qual é a mensagem do livro de Isaías? Num futuro completamente diferente do que passavam, que era agora estarem exilados e dominados pela Babilónia, Jerusalém tornar-se-ia o centro espiritual do mundo inteiro. Jerusalém não somente voltaria a ser a capital do povo de Deus, de Israel, melhor, Jerusalém tornar-se-ia a capital espiritual de todo o mundo. Por causa do quê? Por causa do Messias que estava para vir. O Messias que estava para vir não servia apenas para se salvar judeus, servia até para salvar portugueses. O Messias que estava para vir servia até para salvar espanhóis, brasileiros, angolanos, são tomenses, americanos, italianos, salvadoranhos. Estou a tentar não me esquecer de nenhuma, de certeza que me vou esquecer de alguma das nacionalidades representadas aqui. Todos estes povos diferentes que nós somos aqui na Igreja da Lapa seriam alcançados pelo facto de, no futuro, Jerusalém se tornar a capital espiritual de todo o mundo. É por isso que quando nós pensamos na eternidade, nós acreditamos na vida eterna. Quando nós pensamos na eternidade, nós sabemos que a melhor maneira de descrever a eternidade, a vida depois da morte, é entendermos essa eternidade na forma que a Bíblia apresenta, que é a Nova Jerusalém. Jerusalém vai mesmo ser a tua capital. Jerusalém vai mesmo ser a tua cidade. Vai ser a tua cidade para sempre. E se tu gostas muito de Lisboa, como é o meu caso, eu gosto muito de Lisboa, Jerusalém ainda vai ser melhor. Nós fomos criados para, sendo salvos por Jesus, vivermos para sempre na Jerusalém celeste. E esta mensagem é, assim, muito resumidamente, aquilo que acontece em Isaías. Só que Isaías, para dizer esta mensagem, ele fala em profecias, ele escreve poemas, há partes narrativas, é um livro assim muito denso, mas este é o ponto central do livro. Se tu te lembrares, quando nós celebramos o Natal, as datas mais importantes, as festas mais importantes para nós que somos crentes, geralmente são sem dúvida o Natal. O que é que nós celebramos no Natal? O nascimento de Jesus e a Páscoa. O que é que nós celebramos na Páscoa? A morte de Jesus. Quando nós estamos a celebrar essas duas Páscoas, um dos livros no Velho Testamento que nos dá material, que nós costumamos ler,
durante o período antes do Natal e durante a Páscoa, é precisamente o livro de Isaías. É por causa disso que estamos aqui. Como tu já viste, Isaías, que foi escrito antes da vida de Jesus, descreveu Jesus ao mínimo detalhe. Foi esse o texto que eu acabei de ler. E por isso quero chamar a tua atenção, por exemplo, ao verso 14. Volta a olhar para a tua Bíblia, verso 14 do capítulo 52. E quero enfatizar hoje a questão da aparência de Jesus. Eu sei que é um título feio, chamar um sermão de Jesus feio, mas espera, ouve. Olha aí o que diz o verso 14 do capítulo 52. A sua aparência estava desfigurada. Sabes, quando uma pessoa fica desfigurada, pode até dar-se o caso, tu nem a consegues reconhecer. E mais, olha para o capítulo 53, que nós lemos na íntegra. Olha aí o capítulo 53, no verso 2 e 3. Não tinha parecer nem formosura. Aí, não tinha aparência. Jesus não tinha cenário nenhum a favor dele. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Coloca-te no lugar do profeta Isaías. Tu olhas para Jesus e não vês pinga de beleza. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens. Homem de dores. Eu não sei se tu tens muita experiência de hospitais. Sabes, uma das bênçãos da nossa igreja é que nós somos, de um modo geral, somos todos ainda muito jovens. A média de idades da nossa igreja é muito baixa. E uma das coisas que geralmente acontece com gente mais nova é que tem pouca experiência de hospitais. Mas se tu já passaste algum tempo no hospital ao lado de alguém que está a sofrer, ou se tu já passaste algum tempo no hospital a sofrer, tu sabes que dos sons mais horrorosos que pode haver é alguém que está ao teu lado a sofrer e que não se cala. Tu vais sentir empatia por essa pessoa 5, 10 minutos. Ao final de 1 hora, e nós temos alguns médicos aqui na igreja, sabem do que eu falo. Ao final de algum tempo, o sofrimento é uma coisa repugnante. O que ele está aqui a dizer é uma coisa que tu podes reconhecer se já estiveste exposto a experiências de sofrimento. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E olha essa expressão final. Não fizemos dele caso algum. Jesus está de uma maneira tal que aquilo que dá vontade é ficar longe dele. Sabes, como nós temos insistido aqui na igreja, ninguém vai ter fé genuína em Jesus a partir do que vê. Nem sequer no que vê nele. É isso que o texto nos está a lembrar. Encontras essa frase aqui. Ninguém vai ter fé em Jesus pela beleza que encontrar nele. Ninguém vai ter fé em Jesus pelas coisas boas que os olhos vão detectar em Jesus. E nesta parte da vida dele, que é o caminho para a sua morte, em particular. Estes versos do profeta Isaías sublinham aquilo que acontece na morte de Jesus. A morte de Jesus é uma vista que nós preferíamos evitar. Tu não gostarias de estar a assistir à morte de Jesus. Seria uma coisa horrorosa. Foi uma coisa horrorosa. O Salvador, por isso, torna-se aquele que não é bonito ser visto. Não há beleza neste momento em Jesus. Percebes? Porque é que chamei o sermão de Jesus feio? Porque naquele momento não há uma pinga de beleza em Jesus. E isso deve voltar a ser assumido por nós hoje na Páscoa de 2025. A história que nos salva nunca agradou nem vai agradar aos nossos olhos. A história que nos salva nunca agradou nem vai agradar aos nossos olhos. Sabes, também é por isso que nós somos evangélicos e protestantes. Se tu fores para uma igreja católica, há muitas representações da vida de Jesus. Curiosamente, na tradição católica, no dia de hoje, as imagens devem ser tapadas. Não sei se sabes disso. Precisamente para enfatizar a dor.
Mas sabes, nós como evangélicos e protestantes vivemos numa sexta-feira santa eterna, porque nós preferimos não ter imagens. Precisamente porque sabemos que não são os olhos que nos levam ao encontro de Deus. A fé vem pelo ouvir. Pensa nisto. O Criador de todas as coisas, Jesus, sem o qual nada do que se fez teria sido feito, como diz o Evangelho de João, o Criador de todas as coisas fica feio, fica criatura sem formosura. Nos últimos domingos temos enfatizado o facto de que Deus se quis fazer parte da criação ao tornar-se criatura. Mas talvez aquilo que ninguém esperava é que Deus, ao fazer-se parte da criação, tornando-se criatura, fazendo-se homem, chegasse a um ponto que se torna o homem mais feio de poder ser visto quando desce para aquela cruz. Daqui vem também um aviso. Hoje, há pessoas que se podem sentir tentadas a aproximar-se do cristianismo porque acham o cristianismo bonito. Deixa-me dizer, é claro que há espaço para nós encontrarmos beleza nas expressões culturais do cristianismo. Mas muito cuidado de cada vez que as pessoas se aproximam de Jesus por acharem o cristianismo bonito. O ponto fundamental da nossa fé é uma cena horrorosa da qual ninguém quereria dar olhos. Por isso, não esperes muito do que vês para veres Deus, porque não é assim que Deus trabalha. Gostava de aplicar isto na prática a nós. Não esperes muito do que vês, porque não é assim que Deus trabalha. O estilo de Deus se revelar é diferente. Não é pelos olhos, vai além das aparências. Logo, quer dizer-te que tu deves responder a Deus sem colocares nos teus olhos a capacidade de o encontrares. Tu não podes responder com olhos. Tu tens de responder com fé. Tu tens de responder com fé. A fé é o órgão que te guia na vida além do que os olhos te dizem. A fé é o órgão que te guia na vida além do que os olhos te dizem. E gostava só de lembrar-te um exemplo. Sabes, é um spoiler, não é como agora se diz. Mas nós sabemos o spoiler desta história. É que, de facto, hoje Jesus está a morrer. No texto que nós lemos, Jesus morre. Mas nós sabemos no domingo, é por isso que nos vamos dar ao trabalho de acordar tão cedo, 6h30 ali, lá embaixo, no Cafeína, ali junto às margens do Tejo, nós sabemos o spoiler da história. E o spoiler da história é que a morte não conseguiu manter no túmulo aquele que era a própria vida. Amém? A morte não conseguiu manter no túmulo aquele que era a própria vida. Mas vamos deixar essa parte para domingo. No entanto, só quero chamar uma das cenas dos próximos capítulos. Quando Jesus começa a reencontrar as pessoas, já ressuscitado, há reações diferentes. Curiosamente, há um discípulo que se destaca, porque faltou ao culto, não estava na primeira reunião em que Jesus voltou, e esse discípulo destaca-se, como é que ele se chama? Porque ele não estava lá a primeira vez que Jesus apareceu, e o que é que esse discípulo disse? Quem é? De quem é que eu estou a falar? Tomé. Então o que é que Tomé diz? Eu só acredito, eu preciso ver, eu preciso tocar. Jesus tem tanta paciência connosco, Jesus teve tanta paciência com Tomé. Se fosse eu, ainda bem que não sou eu. Ainda bem que nós não somos salvos por homens. Se fosse eu dizia, esse Tomé que nunca mais me aparece à frente. Mas sabem, Jesus deu o seu corpo para ser tocado por Tomé. Tomé estava guiado pelos olhos. Não, eu sou daqueles, eu só acredito se vir. Quantos de nós é que não andamos pela vida assim? Nós estamos à espera que as coisas aconteçam diante de nós, então, para nos sentirmos convencidos, eu agora posso acreditar. Sabes, Jesus disse uma coisa muito importante a Tomé.
Oh, Tomé, Tomézinho, ele não disse assim, não é? Mas há uma coisa que ele diz textualmente. Tomé. É verdade, a favor de Tomé, que ele diz, Senhor, ele reconhece Jesus. E naquele Senhor que ele diz, nós até podemos pressentir quase uma espécie de arrependimento. Mas Jesus vai lhe dizer uma coisa muito importante. Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Se tu estás à espera de ver Deus a aparecer-te à frente, de um modo formoso, bonito, em que tudo na tua vida fica igualmente formoso e bonito, tu nunca vais encontrar Deus. Tu vais estar sempre a adiar o encontro com Deus, esperando que os teus parâmetros de beleza sejam cheios. Mas a fé em Jesus é uma fé de uma ordem completamente diferente. Bem-aventurados quer dizer felizes. Tomé, tu não és feliz se viveres a achar que a tua fé é verdadeira quando tu podes confirmar com os teus sentidos, quando tu podes ver, quando tu podes apalpar. Tomé, felizes são aqueles que não viram e creram. Igreja da Lapa, nós seremos felizes quando não estamos à espera de ver para crer, mas quando vivemos crendo para ver. E quero terminar só com o exemplo de Jesus, porque o próprio Jesus fez isto. O pastor Filipe leu o texto da sua morte. Se nós fôssemos, por exemplo, para aquele momento em que Jesus está no jardim, tu verias isto mesmo a acontecer. Jesus, porque confiava em Deus, tu sabes, Jesus tinha fé em Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus provou a angústia de desejar não fazer aquilo que Deus Pai queria que ele fizesse. Ainda hoje nós não conseguimos explicar isto inteiramente. Mas naquela hora em que ele está no jardim, antes da sua morte, Jesus orou ao Pai, ó Senhor, era tão bom, estou a parafrasear, era tão bom que não acontecesse aquilo para o qual eu vim. Sabes, de cada vez que há um plano em que as pessoas estão todas à tua espera e tu sentes vontade de te baldares ao plano, lembra-te de Jesus. Jesus sabia para o que vinha, mas naquela altura ele genuinamente pediu ao Senhor, eu gostava tanto que não tivesse de acontecer aquilo que eu sei que tem de acontecer. Mas Jesus também disse, mas faça-se a tua vontade e não a minha. O que eu te quero dizer é que Jesus, porque confiava em Deus, deu-se a uma circunstância que naturalmente, que pelos olhos ele queria evitar. Jesus, naquele momento, quando ora ao Pai, ele não quer fazer parte daquela cena. Aquela cena, aos olhos, é horrorosa para o próprio Jesus. Jesus não quer fazer parte daquela cena. Nesse sentido, é uma circunstância que, aos olhos, Jesus também não quer vivê-la. Ele sente essa angústia. Mas ele confiou em Deus. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. É precisamente este o segredo para a nossa vida. Ó Senhor, eu, pelo que estou a ver, não me interessa fazer parte desta cena. Os meus olhos não encontram beleza nenhuma em fazer parte do que eu estou a viver. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Já viste que Jesus avançou em fé e fez uma coisa extraordinária. Aquilo que parecia péssimo, que é a cena da cruz que ainda hoje nós lemos, tornou-se a melhor coisa que nos acontece. É a última frase que eu quero partilhar contigo e ela vai aparecer agora aqui. Jesus, porque confiava em Deus, deu-se a uma circunstância que teria sido naturalmente evitada pelos seus olhos. Jesus não tinha prazer nenhum em integrar aquela cena. Mas porque ele confiou em Deus, porque ele não avançou por vista, mas por fé, o que daí veio, que parecia péssimo, a cruz é horrorosa, é uma cena triste, tornou-se o melhor de sempre.
Ele tornou-se maldição, como nós hoje já cantamos, para que, sendo Ele inocente, colocado no lugar dos culpados, os culpados pudessem ser tornados inocentes. Vou voltar a repetir, é a substituição que nós acreditamos que aconteceu na cruz. Sendo Ele inocente, tornado culpado, os culpados puderam tornar-se inocentes por causa disso. Eu não sei como é que tu reages quando estás a ver um filme, ou ler um livro, ou ouvir uma notícia de um inocente que foi abusado. Eu não sei como é que tu reages quando, por exemplo, em cenários de guerra aparecem crianças que, por causa da guerra que está a acontecer, sem terem qualquer tipo de responsabilidade, morrem. Mas, no geral, isso mexe com as nossas vísceras. Mesmo se tu estiveres a assistir a uma cena qualquer em que uma pessoa inocente está a sofrer, geralmente isso mexe com as nossas tripas. A maior cena de injustiça em que um inocente, realmente inocente, sofreu foi a cruz. Deve mexer com as tuas tripas. Não é uma coisa agradável aos olhos. Mas por causa disso, que parece horrível, Deus das coisas que parecem horríveis torna-as milagres. Torna as coisas mais importantes de todas. É essa a grande troca que foi feita. É por isso que quando nós olhamos para a cruz, apesar de ser uma cena horrível, apesar de ser uma cena terrível aos nossos olhos, nós sabemos que por causa dessa cruz, em que aquele inocente sofreu pelos culpados, nós que somos culpados e que queremos mesmo é admitir que somos culpados, podemos, por causa de Jesus, avançar em fé. Porque agora aqueles que estavam longe do Pai puderam tornar-se filhos por adoção. Eu não sei se tu já confessaste o teu pecado a Deus alguma vez, mas eu gostava de dizer: o melhor que no futuro existe para ti é tu, pela fé, avançares imitando o Senhor que pela fé avançou. Não percas hoje a oportunidade de te livrares do peso de todo o mal que tu sabes que existe em ti. Diante de Deus tu não precisas te disfarçar, porque Deus sabe até melhor do que tu como tu és. Não percas a oportunidade de confessar a Jesus. Não percas a oportunidade de, naquele que foi a vista mais horrorosa de todos os tempos, na medida em que sofreu a maior injustiça, descansares no sacrifício que Ele fez por ti, para ganhares uma confiança que não vem pelos olhos, vem pela fé. Que Deus, Pai, se torne o teu próprio Pai pela adoção, que por causa do Espírito Santo estar em ti, tu ganhas uma vida nova para viver. É por isso que nós vamos cantar uma coisa que não faz sentido nenhum, só faz sentido com fé. Quer dizer, eu amo a mensagem da cruz. Já pensaste nós olharmos para um instrumento de tortura e de morte e dizer: eu tenho amor por isto? Se Jesus tomou o teu lugar como culpado, sendo inocente, pela graça dele, tu podes ganhar amor por aquele momento em que na morte dele vida nova te foi dada. Igreja, vamos ficar de pé, vamos entoar com gratidão, com alegria, que amamos a mensagem da cruz.